O conflito atual no leste europeu despertou temor em muitos na Europa. Isso porque Vladimir Putin alertou claramente os Estados Unidos e a OTAN, caso a Ucrânia receba mísseis de longo alcance e se tais artefatos caírem em solo russo, já que possuem capacidade de operar acima de 300 quilômetros, a guerra transfixará a Ucrânia e chegará em toda a Europa. E um alto funcionário do governo russo deixou claro que uma guerra nuclear está muito próxima. Um blefe? Não se sabe. Na Europa, apesar do número reduzido, a presença de bunkers em alguns pontos estratégicos de nações históricas é comum. Reflete o passado turbulento em guerras passadas que devastaram o continente. Há reivindicações por novos abrigos mais fortificados e adaptados ao possível cenário de um ataque nuclear ou aéreo de dispositivos atuais cresceram ao longo dos 6 meses de conflito no leste europeu. Um movimento estranho na França chamou a atenção da Orbis Defense Europe nos últimos dias. Uma série de divulgação de informações sobre preparação de kits de emergência e sobrevivência efetuada pelo próprio governo francês causou apreensão geral em algumas regiões da França na última quinta-feira, 24 de agosto. Essa apreensão está sendo vista pelo governo como boatos de acidente em uma usina petroquímica de uma grande cidade do centro da França e boatos de ataque terrorista iminente, mas que na verdade tem muitas ligações com o possível avanço do beligerante no leste europeu para toda a Europa. O governo da França, através das prefeituras departamentales, equivalente ao governo estadual no Brasil, está emitindo informações direcionadas à população civil, incentivando a preparar planos de auxílio familiar e comunitário, bem como a preparar kits de urgência e ou de sobrevivência para a eventualidade de anormalidades ou catástrofes naturais. A Orbis Defense relata ainda que os comunicados foram divulgados em 24 de agosto, por coincidência no mesmo dia que o presidente Macron efetuou uma declaração muito polêmica, afirmando que os tempos de abundância na França terminaram, que devido à crise na Ucrânia e outras crises menores ligadas supostamente ao clima, muita coisa mudaria para sempre na Europa e no mundo. Até mesmo alguns canais de TV, como a France 3, chegaram a divulgar um comunicado que durou 15 segundos nos intervalos dos jornais regionais do meio-dia. De outra parte, a França e outros países da Europa enfrentam por mais um verão seguido de uma série de incêndios florestais intensos que todos sabem ser de origem criminosa, mas que as autoridades governamentais se omitem de comentar e muito menos admitir os fatos. E preferem atribuir os incêndios aos fumantes e à época de estiagem prolongada, que sempre acontece nos meses de agosto. Também acontecem tempestades de verão de alta intensidade em regiões que são suscetíveis a enxurradas, deslizamentos de terras e grandes inundações, que recentemente deixaram milhares de desabrigados devido aos grandes estragos em residências antigas, mal localizadas e mal conservadas. Curiosamente, as páginas oficiais da maioria das prefeituras departamentais da França publicaram os comunicados e em seguida apagaram as publicações, restando até o momento apenas a publicação da prefeitura departamental da Haute-Savoie no Twitter. Já nesta imagem é possível observar através de tradução do site do governo francês as instruções permanentes e recomendações para casos de anormalidades e ou catástrofes naturais. A parte que mais causa polêmica para os franceses são as orientações práticas sobre evacuação ou confinamento. No comunicado, existem orientações que seguem padrões universais seguidos pelos serviços de defesa civil em todo o mundo desde a Segunda Guerra Mundial, mas que alguns consideram que seriam usados de maneira conveniente pelo governo caso este coloque em prática um novo confinamento, alegando novas pandemias, já que a Europa está sob forte propaganda da OMS sobre a incidência das atuais doenças em alta. Obviamente não iremos falar no vídeo para não ser censurado. E como a grande maioria da opinião pública e até mesmo parte da classe política desconfia, isso seria de grande interesse econômico para potências estrangeiras, como comprovadamente aconteceu durante a crise de saúde entre 2020 e 2021.
Vale citar que em 29 de setembro de 2019, um grande acidente em uma usina petroquímica da Lubrizol em Rouen, região da Normandia, foi extremamente mal gerenciado pelas autoridades da época e até certo ponto a confusão foi tamanha que não houve ordem de evacuação da população local nas primeiras horas que o incêndio começou a ser declarado como fora de controle e que a nuvem de fumaça tóxica se espalhou pela cidade de Rouen e outras 15 da região. Não existiam máscaras de proteção disponíveis no mercado civil. A venda estava proibida devido aos protestos do movimento dos coletes, entre outros absurdos que somente pioraram a situação. Até hoje não existem dados exatos sobre a quantidade de vítimas diretas e indiretas do acidente, bem como as vítimas que apresentariam sequelas posteriores. O acidente da Lubrizol de 2019 em Rouen hoje é considerado, ironicamente, como a mini Chernobyl francesa, mas foi pouco divulgada no Brasil e no mundo e abafada pela pandemia. De acordo com informações exclusivas repassadas pela Orbs Defense em contatos ligados ao meio militar, dos bombeiros e da defesa civil de regiões da França, acontece desde segunda-feira, 22 de agosto, uma mobilização anormal entre tropas militares e algumas unidades especializadas, bem como contingentes de bombeiros voluntários e pessoal ligado à defesa civil, desde pessoal de suporte até radioamadores. De acordo com contatos exclusivos da redação Orbs Defense e de outros colegas do meio, aparentemente não aconteceram até o momento nenhuma mobilização extraordinária de tropas e meios das polícias, o que pode indicar que, em partes, tudo pode ser apenas um exercício ou alguma outra gafe ou falha de comunicação do governo francês. A crise global de saúde causada pelo micro-organismo liberado pela China com certeza trouxe medo, mas junta a certeza que as Forças Armadas de muitas nações estão mais preparadas para uma outra arma biológica, porém mais catastrófica, que poderá varrer economias, políticas, territórios e sistemas globais em meses, caso não hajam políticas estratégicas militares e civis. Porém, em caso de dúvida, é melhor estar preparado. Melhor errar por excesso que por falta. Mais um vídeo importante sobre o quadro na Europa. Para continuarmos com o trabalho, conto com a sua colaboração se inscrevendo aqui no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarOff. Conto também com a contribuição por qualquer valor através da chave Pix canal areamilitaroff@gmail.com e estará contribuindo diretamente com o canal Área Militar.